E, Dé, pegando o link que você falou, tá certo? Que é faz parte um pouco de uma das minhas áreas de transformação. Ok, essa é a visão. Heranças, comportamentos que vêm geracionais, maldições geracionais, pessoas que estão dentro da igreja e que não têm usufruído da presença do Espírito Santo, que não têm mudado as suas vontades, que não têm mudado os seus comportamentos, que não têm mudado o seu caráter. E a gente sabe onde é que elas se perdem, né? Eu sei onde eu me perdi. Eu sei. 20 anos de convertida, eu nunca tinha... Eu digo que o Senhor, né, ele diz a passagem, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei e ceiarei contigo, terei comunhão contigo. E, para mim, essa passagem, ela fala exatamente do que eu vivi. 20 anos de igreja? Como assim 20 anos de igreja uma mulher orgulhosa? Vaidosa, insubmissa ao meu marido, desrespeitosa, desonrosa, que não reconhecia, não se arrependia dos meus pecados. Como assim? Será que a igreja que era ruim? Não. Era o orgulho do meu coração. Eis que estou à porta e bato, eu tenho que ouvir, mas eu tenho que abrir. Então, assim, o que eu queria que Deus transformasse na minha vida, eu expunha para Ele. Senhor, eu quero ser uma dizimista, uma ofertante. Tá certo? Então, trato o meu coração, trato meus problemas emocionais com dinheiro. E aí eu apresentava para o Senhor e Ele tratou. Mas o que... Você falou da inconsciência. O que o orgulho cauterizou a minha mente, deixou completamente dormente, adormecida, me impedia de reconhecer os meus defeitos, meus pecados. O que o orgulho fez com que eu nunca reconhecesse, eu nunca expunha para Deus tratar. Na verdade, eu negava. Uhum. Né, Dé? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Pessoas que estão dentro, estão se alimentando, estão fluindo, falam em línguas, abençoam, dizimam, servem, mas que não expõem as suas áreas de fraqueza. Porque o Senhor nos manda ser imitadores de Cristo. E a principal característica dele é humildade, é o contraponto do orgulho, e uma vida santa. É o maior mandamento. Sei santos como eu sei, de santos como eu sou santo. E aí, amigo? Qual é o segredo? É que existem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que construíram um quarto escuro lá atrás. Sabe, lá atrás da casa? Lá no porão. E nesse quarto escuro... Quartinho da bagunça. E nesse quarto escuro, eles colocaram os fracassos, as dores, os pecados não confessados, as áreas de vulnerabilidade não reconhecidas e as histórias que nunca foram contadas. A vida das pessoas que nos assistem são mais paralisadas nas histórias que nunca foram contadas do que em qualquer outra coisa. Aquilo em que você não dá espaço para que o Espírito Santo trabalhe, nem ele vai arrombar a porta para quebrar, não. Ele diz para você nessa tarde, noite ou manhã que você está assistindo esse podcast, que tudo pode ser novo. Não tem buraco tão profundo que a graça de Deus não possa ir. Não tem nada que você possa ter feito que a misericórdia não possa te resgatar. Você tem medo de ser rejeitado pelos homens, pelas pessoas, mas você não pode ter medo de ser rejeitado por Deus. Porque eu acabei de contar aqui que Adão pecou e Deus foi atrás dele. Deus hoje está indo atrás de você. Deus não desiste de você. Deus te ama com amor, que Ele deu o seu próprio Filho. E Romanos vai dizer como Ele não nos dará consigo todas as outras coisas. Então o que acontece é que você se colocou dentro de uma fortaleza, exposto por sentimentos de rejeição que você não quer viver de novo. Porque às vezes foi criado numa família onde a performance e a capacidade vinham em primeiro lugar. Onde não era o que você era o que você fazia. A Camila tem uma palestra num negócio chamado Método CIS, que você precisa assistir. É verdade. E muitas vezes a sua crença de capacidade, que eu aprendi com ela, a sua crença de capacidade, ela superabunda, ela ganha o protagonismo para sabotar e sequelar uma pessoa que não sabe que valor que tem. Então a identidade é atropelada e a capacidade toma um protagonismo que vai causar muitas dores depois. Ficou lindo falado por você dessa forma. Ah, não, fala sério. Tem que respeitar aqui essa conexão. E quando você que está assistindo esse podcast agora se coloca nesse lugar de dor, você não quer repetir a mesma dor. Uhum. As pessoas não têm medo de falar em público. Eu canso de dizer. É da rejeição. As pessoas têm medo de serem não aprovadas, do que vão dizer, do que vão pensar. Comparadas. As pessoas não têm medos sequer que são delas. Têm medos que foram passados para elas. Vamos falar agora para as mães e para os pais? Vamos embora. Você que é mamãe e papai, cuidado para você não colocar medos nos seus filhos, que você vai sabotar o futuro deles. Uma criança nasce perfeita.
perfeita, com a mente limpa, com o coração curado. Por mais que a Bíblia também vá dizer que a gente tem essa natureza adâmica, mas nós nascemos para dar frutos, nós nascemos para sermos bênçãos sobre o mundo, para perfumarmos o planeta. E às vezes, os pais traumatizados, rejeitados, com crença de capacidade detonada, com a vida emocional destruída, já desde pequeno começam a criar os filhos com medos, com palavras de baixo calão. E isso vai colocando e resumindo a vida da criança na primeira infância a sentimentos de não pertencimento, a lugares de inconstância, onde a criança não sabe quem é. Às vezes a mãe fica passando autoridade para um e para outro, o pai diz, peça a sua mãe, ninguém tem um papel certo em casa. E uma família disfuncional vai criar um adulto fraco. Por isso, você que está assistindo agora, mentiroso. Libere palavras de bênção sobre os seus filhos. Em vez de mandar eles se esconderem, mande eles abrirem as asas. Em vez de liberar palavras de medo, diga, você é um campeão, filho. Você é uma campeã, minha filha. Você é próspera. Você nasceu para dar certo. As portas vão abrir para você. Como é poderoso profetizar. Nem me fale, Como é poderoso declarar a palavra. Melhor do que o futuro esperado é o futuro criado. Melhor do que o futuro esperado é o futuro profetizado. Você que está assistindo esse podcast agora pode e deve abrir a sua boca e dar ordem, que as coisas comecem a funcionar. Olha para o vale de ossos secos e diz, vento, sopra dos 4 cantos. E onde houver uma junta, se junte ao seu osso. O que estiver em bagunça na tua vida vai ser rearticulado, rearranjado pelo poder das suas palavras. Há uma unção liberada quando você sabe quem você é. E se Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra, agora é com você. Diga ao vento, se aquiete. Experimente dizer ao mar que se acalme. Olhe para as circunstâncias e diga, a partir de hoje eu assumo o meu lugar em Cristo e eu digo, não serei mais um ser circunstanciado, serei um ser circunstanciador. Agora eu não sou mais temperatura, virei termostato. Uau. Agora eu que mudo o ambiente, não é ele que me muda. Agora eu declaro que eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu vou chegar onde a Bíblia diz que eu vou chegar. Amém. Uhul. Amém. Aleluia. Bom, já que você está falando em declarar, visão, se mover pela palavra, eu vou voltar um pouquinho para o começo do nosso podcast. Come back. Quando você disse que naquele dia o Senhor me deu uma palavra. E realmente é verdade. Eu me movo em cima de 2 palavras. Aquela que você me deu, que eu vivi a jornada, o processo, que ele não tem fim. E que ele estaria comigo, eu tenho convicção, ele esteve comigo o tempo inteiro, ele continua a estar comigo, eu acho que ele nunca esteve tanto comigo como ele tem estado agora. Amém. E uma outra palavra, né, que você sabe qual é, depois a gente conta para a gente não entrar em outro assunto, mas se mover pela palavra significa viver um processo. Sim. E quem disse que é fácil viver um processo? Não existem processos sem dor. Hoje eu estava no treino, conversando com a minha personal, e ela falou alguma coisa que eu disse, eita, amiga, que isso aqui parece que rasgou o músculo. Aí, na mesma hora, veio na minha mente, todo crescimento promove uma ruptura. E tem que existir uma ruptura de mentalidade, uma ruptura de comportamento, do velho comportamento para um novo comportamento, uma velha comunicação para uma nova comunicação, uma velha mentalidade para uma nova comunidade. Tem que haver uma ruptura. Só que o processo é dolorido. Não existe processo fácil. Existe um momento de refrigério durante a jornada, porque Deus sabe que a gente precisa de refrigério. Aí, de vez em quando, vem dias bons. Opa, mudei de fase, mudei de nível, mas agora você vai precisar de novas armas, porque é o próximo nível demanda novos desafios e uma nova mentalidade. Como é que alguém permanece no processo? Não existe vinho sem uva esmagada. Não existe azeite sem oliva prensada. Não existe diamante sem carvão passando pressão. Não existe árvore frondosa e frutífera que um dia não foi semente na escuridão. Você que hoje está assistindo esse podcast agora, está vivendo um processo que pode estar te desafiando nos lugares mais profundos da tua alma. E esse processo não é o seu final. É a plataforma na qual Deus está criando o teu testemunho. É o processo no qual Deus vai tratar o teu caráter, mudar a tua visão, transformar a tua ação, mudar aquilo que hoje você não sabe, mas Deus sabe que vai comprometer o teu futuro. O processo é a chave para o propósito. Cada processo que nós passamos é uma promoção de Deus. Eu costumo dizer, Camila, que Deus não nos prova, Deus nos treina. Eu costumo dizer que a palavra tentação, ela não é uma palavra religiosa, é uma palavra de guerra.
A palavra tentação, ela vem de uma palavra que era a representação das espadas dos guerreiros sendo batidas contra o fogo. E as espadas dos guerreiros, na hora que eram batidas contra o fogo, elas tinham uma palavra, que era a palavra tentação. E aquelas espadas, elas eram batidas contra o fogo para não quebrarem na guerra. Tem coisas na nossa vida em que nós estamos sendo provados para não quebrarmos na guerra. Nós estamos passando por circunstâncias desafiadoras. Está matando urso e leão para você não cair diante do gigante. Está entrando no meio da fornalha de fogo ardente para que os ambientes e palácios que Deus vai te colocar não mudem a tua natureza. Se o fogo não altera a tua identidade, quanto mais o que você for viver. Existem situações nas nossas vidas que são as verdadeiras áreas onde Deus nos transforma. E eu termino essa fala nesse momento dizendo: a área em que você é mais tratado será a área em que você será mais usado. A área em que você é mais atacada é a área em que você será mais usada. Sabe essa área onde você olha e só vê desafios, só vê dores, só vê problemas? Quando Deus te tirar daí, quando Deus te arrancar desse processo, você vai ser um instrumento para milhares e milhares de pessoas. E todos saberão que existe um Deus que do nada faz tudo, que tira o pobre do monturo, que do nada ergue o necessitado e faz aqueles que eram miseráveis assentar entre os príncipes. Amém. Amém. Aleluia.